Olá, pessoal, do professor Riolando Cano, da escola, né? O meu nome é Marcelo, tá ok? Eu vou passar para vocês os critérios de avaliação, né? A qual eu utilizo para fechar os conceitos e ou notas, né? Bimestrais, tá? E como que essas notas elas vão sendo computadas, notas e presenças, como elas vão sendo computadas aí ao longo do bimestre, né? Então, aqui eu coloquei uma foto, talvez para que possamos pensar um pouquinho, né? Temos o hábito de reclamar de tudo, né? Então, aqui eu coloquei uma foto do Fabrício André, né? Ele é um ex-morador de rua, um ex-desabrigado, né? Que construiu a vida dele a partir de escrita e passou a ganhar prêmios, né? Tem a história dele na internet para quem quiser verificar e dar uma olhadinha como que é, né? Justamente, propositalmente, aqui nós olhamos uma imagem toda preta e branca, cinza, né? E aqui eu coloquei uma foto colorida porque através dos estudos, né, nós podemos chegar aqui, né, à expansão da cultura, do conhecimento e do saber, tá ok? Então não há justificativas para que nós não damos continuidade aos nossos estudos, né? Não há. Pode ser remotamente ou presencialmente, né? Mas não há justificativa para falar, não vou fazer ou eu não vou me empenhar, né? Porque o futuro está aí, o amanhã já está aí, né? E aí a vida vai cobrar um pouquinho. Então eu resolvi gravar esse vídeo, que eu acho importante vocês saberem como se dá as minhas avaliações, como são feitas as computações das notas, faltas e presenças, tá ok? E aí, para a gente chegar ali no final do bimestre e ter os conceitos ou as notas, tá bom? Então, critérios para avaliação primeiro e segundo bimestre. Na verdade, eu iria utilizar somente para o segundo bimestre. Porém, agora, como teve ampliação aí dos prazos para a entrega de tarefas do CMSP, assim como prazos para a gente digitar notas, né, em virtude das instabilidades que houveram na Secretaria de Educação, ou seja, na sede, eu provavelmente eu vou utilizar também para o primeiro bimestre, né? E para que eu não cometa nenhuma injustiça, tá ok? Tá? Ou esses critérios também servem para enquanto estivermos em aulas online, tá ok? Quando nós voltarmos presencialmente, né? Eu poderia continuar usando alguns critérios, tá ok? Mas também outros não, ou eu adicionando, mas esses critérios valem enquanto estivermos presencialmente, ou quer dizer, online, né? É, remotamente, tá? Então, as disciplinas. Quais são os critérios para as disciplinas de filosofia e sociologia, especificamente para as turmas do terceiro ano C, D e E, né? Esse é um critério utilizado por mim, cada professor tem o seu critério de avaliação, esse é um critério que eu utilizo para mim, tá bom? Então, sobre as notas, tá? As notas, então, elas serão atribuídas notas através das atividades do Google Classroom. As notas somente serão atribuídas através das atividades que são postadas no Google Classroom das disciplinas de Filosofia e Sociologia para o terceiro C, D e E, tá? Então, as atividades do Classroom, elas são compostas por, como que são as atividades do Classroom? Um texto, eu sempre coloco um texto, tá? Logo ao lado ou abaixo, eu não sei como aparece para vocês, existe um questionário, que é o quiz, né? Um questionário online, ou uma atividade descritiva. Essa atividade ela pode estar inserida dentro da atividade do texto ou não. Agora, a partir de agora, eu vou procurar usar somente questionário. Isso não significa que sempre será múltipla escolha, tá?
Em princípio, quinzenalmente, ou seja, a cada 15 dias é postada uma atividade. Então, eu postei uma atividade sexta-feira, né? E uma acho que foi na quinta, se eu não me engano, quinta ou quarta. Eu dou um prazo de 7 dias, tá ok? Eu vou tentar escrever aqui. Eu dou um prazo de 7 dias para serem entregues essas atividades, né? Apesar dela ser quinzenalmente, que eu já vou explicar por que quinzenalmente, né? Porque nós temos a aula do Google Meet. Então, uma semana é atividade, outra semana aula Google Meet. Então, o questionário, a atividade do Classroom, ele vai com um texto, um questionário online ou atividade descritiva, em princípio que quinzenalmente, porque é a orientação que temos da escola, tá? Observação, isso aqui é muito importante, tá, gente? Prestem atenção. O questionário deve ser respondido dentro do prazo, geralmente de 7 dias, após a postagem no Google Classroom, tá? Ele tem uma data, né? Ele tem uma data de entrega, assim como os alunos têm direitos, vocês também têm deveres. Então, um dos deveres é atentar ao prazo, né? Por quê? Não havendo a possibilidade de reabertura para responder o mesmo neste primeiro momento. Ou seja, eu postei a atividade, eu coloquei lá o prazo para ser entregue, tá? O Google Classroom, o quiz, ele me dá uma possibilidade de fechar o questionário naquele prazo, tá ok? E eu, neste primeiro momento, tá? Neste primeiro momento que eu posto a atividade, eu não vou mais reabri-lo. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, não vai conseguir acessar e abrir, tá bom? Então, são 7 dias para ler um texto e responder um questionário, né? Dá tempo, mesmo porque a nossa aula ela tem 45 minutos, é dobradinha, então são 90 minutos. Em 45 minutos você consegue ler o texto e responder a pergunta, lembrando que são de 15 em 15 dias. Para esse bimestre, segundo bimestre, está programado mais ou menos 6 atividades, tá? Então, atente-se ao Classroom, atente-se ao WhatsApp, ao grupo, onde são colocadas as atividades. Sempre que possível, haverá um vídeo aula. Ou seja, eu gosto muito de gravar a videoaula, né? Referente à aula, mas eu nem sempre eu consigo, porque a gravação de uma aula, ela leva muito tempo. A preparação dessa aula, a gravação dessa aula, a renderização do vídeo, subir ela para o YouTube, então às vezes eu não tenho esse tempo hábil, né? Então, sempre que possível, eu vou gravar uma videoaula referente à aula, tá ok? Ou nós podemos retomá-la no Google Meet, tá? As presenças, né? Acho que ficou clara a questão das aulas, das notas, né? Questão das presenças, né? Então, serão atribuídas presenças segundo os critérios a seguir, tá ok? Então, prestem atenção nisso. São 2 aulas na semana de filosofia e 2 aulas na semana de sociologia, porque eu sou professor de filosofia e sociologia do terceiro C, D e E. Então, aqui nós contabilizamos 2 aulas de filosofia e 2 aulas de sociologia, tá? Então, são 4 aulas, em 2 disciplinas diferentes. Então, qual é o primeiro critério para atribuir presença? Primeiro, a atividade realizada no Classroom quinzenalmente e aula através do Google Meet, tá? Que dá uma presença na semana. Fez a atividade do Google Meet, não, fez a atividade do Classroom, entregou direitinho no prazo, participou do Google Meet, tem uma presença na semana, né? Porque lembrando que uma semana tem atividade no Classroom e a outra semana aula no Google Meet. Então, fez a atividade no Classroom, entregou direitinho e você vai ter a presença referente àquela semana. Participou do Google Meet,
né? Na outra semana seguinte, participou do Google Meet, você vai ter a presença daquela semana. Ah, não participou, não vai ter a presença, tá? Eu vou ser bem criterioso nesse sentido, né? Lembrando, bom, o segundo critério, assistindo a aula do CMSP, que é o Centro de Mídias de São Paulo, e realizando a tarefa, tá? Então você precisa assistir a atividade, assistir a aula do Centro de Mídias e realizar a tarefa que é colocada lá de filosofia e de sociologia. Por que isso? Porque é gerado automaticamente pela sede sua presença ao entregar a tarefa. Vai equivaler a uma presença na semana, certo? Então, em uma semana, totaliza-se 2 presenças. Ou seja, o que acontece? A atividade do centro de mídias, a tarefa que é colocada lá no tarefário, enfim, né? Essa tarefa aqui, automaticamente, nós professores, não temos acesso à tarefa. Então, nós não temos acesso a uma série de coisas que se refere à sua tarefa que você vai fazer. Mas, automaticamente, veja bem, não é o professor que está lá acompanhando o aluno, automaticamente, a sede, o CMSP, ele gera uma presença. Você assistiu a aula, você fez a tarefa, postou a tarefa, ela gera automaticamente a sua presença daquela tarefa. Só que, vamos entender um pouco o que acontece aqui, tá bom? Se nós temos 2 aulas na semana e você fez uma atividade da sede, a sede ela não vai entender que você tem 2 aulas na semana comigo. Ela vai te gerar uma presença somente, tá ok? Então, se no mês nós temos 22 aulas, por exemplo, que é uma média de filosofia e sociologia para cada disciplina, se no mês nós temos 22 aulas, se você dividir uma tarefa que você fez somente no SED, não vou fazer Classroom, não estou nem aí, tá? O que vai acontecer? Você vai ficar com 11 presenças, ou seja, 50%. Lembrando que estoura com falta, quem tiver, se eu não me engano, agora a grosso modo, 30% ou 25%, tá? Então, aqui você já estaria estourado no primeiro bimestre, porque você tem 50%, no bimestre, sei lá, você já tem 50% de faltas, porque você só fez 11 atividades da sede. A sede me deu 11 presenças. E a do Google Classroom e do Google Meet. Né? Então, eu vou ser criterioso nesse sentido. Então, somando a sua presença da sede com a presença do Google Meet, que é numa semana, ou a presença da atividade do Classroom, que é numa semana também, você vai ter 22. Certo? Eu acho que ficou claro, né? Presença. Google Meet, numa semana. Aula do Classroom na outra semana, e atividade entregue, e a presença da sede. Aí nós conseguimos chegar a 2 aulas por semana. Tá ok? Lembrando que a aula da sede, ela tem 30 minutos, né? Não é nem 45, 30 minutos. Então, dá para você assistir a aula do SED e fazer, do Centro de Mídias e fazer a atividade tranquilamente, né? Então, não tem muita desculpa, enfim, para que né, a não ser que dê algum problema muito sério, entre em contato com o professor ou entre em contato com a escola e diga o problema que você está passando. Tá? Mas esses são alguns critérios esses são os critérios para a presença, tá bom?
Então, as aulas no Google Meet também é importante eu falar algumas coisas, tá? Então, as aulas realizadas através do Google Meet, elas geram presença na semana, que eu já falei lá atrás, né? E ponto de participação. Então, assim como a atividade do Classroom ela tem uma nota, a sua participação na aula do Google Meet, né? Ela também gera um ponto de participação. Eu não posso atribuir aqui nota, tá? Então, eu só vou atribuir um ponto de participação. Um ponto, né, não significa que seja 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou apontar que a pessoa esteve ali, ela vai ter a presença e ela vai ter um ponto. Tá? Caso lá no final da somatória ela necessite desses pontos, você vai ter esse ponto. Tá ok? Não há atribuição de nota e sim ponto de participação. Tá? Então, o Google Meet ele é importante, é uma vez por semana, uma aula de 45 minutos, né? Vocês estão recebendo os cronogramas já, então fiquem atentos, tá bom? Então, aqui é o exemplo que eu fiz do meu controle de planilha, tá? Aqui é um exemplo básico, então é um exemplo de notas, né? Então, aqui, por exemplo, número 1, eu coloquei um nome aleatório aqui, Christopher, tá? Então, por exemplo, nós vamos ver aqui data, eu tenho lá, essa aqui é uma planilha que eu desenvolvi para mim, data, meet, ponto de participação. Então, a pessoa veio aqui, ela fez, eu vou colocar um ok ou um ponto. Vamos dizer assim que eu coloque um ponto, por exemplo, ou um xizinho, tanto faz. Coloquei um ponto. Data da TD. Então, a data da atividade no Classroom. Então, aqui eu tenho a atividade, por exemplo, o número da atividade, ela está sempre acompanhada de um número, 7, 8, né? A semana de tal a tal, ela entregou essa atividade, entregou. Quanto ela tirou? 5, 10, 6, 7. Então, vamos dizer que ela tirou, como o Christopher é um bom aluno, 10. Tá? E assim vai. Aí, a outra semana, data, né? A data da participação do Meet, ele não teve aqui, então eu vou colocar aqui um risquinho que ele não teve, ele já não tem um ponto de participação. Aí, aqui também ele não entregou, então aqui é 0, né? E assim vai, eu tenho todas as datas aqui das aulas, enfim, do Google Meet, tal, 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 tal. No final aqui, eu vou ter o quê? Nessa coluna aqui, né? Nessa coluna aqui. O que eu vou ter? O total de pontuação do Meet, né? Se ele participou de todos, ele vai ter toda a pontuação. Se ele participou de uma ou duas, ele vai ter a participação do que ele teve. Vamos dizer que ele participou de duas ou de todas, né? Tem 2. E a média? A média do Classroom. Então, se ele tirou 10, 5 tal, aqui vai me dar uma média. E a média, vamos dizer, pode ser 10, pode ser 8, pode ser 9, pode ser qualquer média aí, de acordo com tudo isso aqui preenchido. Tá? Tudo bem? Essa aqui, assim, facilita a minha vida, né? Lembrando que toda vez que vocês postam uma atividade atrasada, eu tenho que ficar entrando no Classroom a todo momento, ver se tem resposta, se tem atividade de entrega atrasada, enfim, tem uma série de processos. Eu tenho que ficar indo lá na sede, né? É um processo bastante complicado. Eu tenho que ir lá na sede, verificar quem fez, quem não fez, gerar o relatório e por aí vai, tá bom? E aqui a outra planilha de um exemplo, né, de frequência que eu montei também, que é a frequência, por exemplo, de novo Christopher, né? A frequência de novo que eu tenho, né? Então, fez a atividade lá do SED, putz, legal, cara. Não, do SED não, desculpa, do Classroom, legal, tá presente, né? Ah, participou do Meet? Presente. Putz, nessa semana aqui ele não fez a atividade do Classroom, falta, né?
Aquele fez, ah, sei lá, não, aí ele participou do Google Meet, não, não deu, essa semana não deu, falta. Aí presente, né? Então é lógico que aqui eu vou utilizar numerais, tá? Porque aqui no final a minha planilha aqui, ela vai me dar já a quantidade de presença e falta que a pessoa tem, que o aluno tem, né? Então, é isso, são os meus critérios de avaliação, tá bom? É, as dúvidas que vocês tiverem sobre os critérios de avaliação, assim como das aulas, né? Pode entrar em contato comigo via WhatsApp, né? Do grupo da sala de aula, né? E quem não estiver no WhatsApp, manda lá no particular do Google Classroom, tá ok? Que assim que possível eu respondo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, e qualquer dúvida aí eu estou à disposição, tá bom? Eu desejo a todos bons estudos e que fiquem todos em paz. Muito obrigado.